Tudo bom, Fernando? Tudo bem, Prazer Daniel. conversar contigo. Prazer Você é meu. você falou da dificuldade da curva, né? Uma coisa que muita gente comentou foi, eu não sei se foi o primeiro impacto, talvez o segundo, acho que foi o segundo que o avião bateu meio de lado, né? E parece que ele teve que Sim. fazer uma curva muito bem complexa, né? Imagina o nível de complexidade para o cara calcular quando que ele tem que começar a fazer a curva para chegar até o destino ali de bater no prédio e ainda bater assim. Alguns até falaram, deve ter sido uma estratégia porque ele bateu de lado, as asas ajudaram a destruir mais andares. O que você comentaria disso? Não, sem dúvida, ele fazer a curva com precisão e acertar ali é uma coisa que o cara tem que ser piloto ou tem que ter o mínimo de treinamento, né, de condução ali do avião para ele saber o quanto de ângulo de curva ele vai fazer, o quanto que isso aí representa na curva do avião, né, na volta que ele vai fazer. Então, realmente, ele sabia o que ele estava fazendo. Pelas imagens pelas imagens não, pela imagem, né, que só tem uma do primeiro avião batendo na Torre Norte, ele fez uma condução reto e nivelado, né? Ele foi É, sem curva. Na segunda, dá claramente para ver essa curva. Agora, o fato dele usar as asas para atingir mais andares, ao meu ver, isso não faz muito sentido, porque no impacto daquelas proporções, as pontas das asas é o que representa a menor força, né? O que vai realmente ter um impacto muito violento é a fuselagem toda, a raiz das asas, né, onde tem a concentrada a maior parte do combustível. No Boeing 767, o combustível ele ocupa boa parte das asas do avião, mas não as pontas, né? Então são vários tanques, né, nas duas asas, e tem tanque também na fuselagem, isso depende da configuração do avião, mas enfim, eu acho que o impacto da fuselagem, independente se estava em curva ou não, independente se foi estratégia ou não, isso daí não mudaria muita coisa para o resultado que a gente viu, né, do colapso das torres. Até porque isso é falado em muitos documentários. Uma coisa que ajudou a colapsar essas torres é o fato delas terem a estrutura toda de metal, né? Então a alta temperatura do querosene queimando ali por algumas horas é o que acabou enfraquecendo aquela parte da torre e aí colapsou tudo. Talvez se a estrutura fosse diferente, se não fosse só metal, se fosse mais concreto, como acontece, por exemplo, com o Empire State, talvez não teria sido da mesma forma, né? Mas a estrutura metálica da torre com aquela alta temperatura, com certeza ajudou. E lembrando o seguinte, essas torres elas foram projetadas para aguentar impacto de aviões. Só que um avião de um porte de 727, um avião pequeno. É um avião da década de 60. Essas torres elas foram projetadas entre final da década de 60 e década de 70, né? Elas foram construídas na década de 70. Então, um avião que eles calcularam na época foi um Boeing 727. O 767 é muito maior, né? Então, por isso que talvez se fosse um 727, ela teria resistido. E talvez os próprios terroristas sabiam disso, né? Por isso que resolveram sequestrar um avião muito maior para fazer isso. Duas coisas, Fernando. Primeiro, o pessoal que estava na cidade em solo estranharia a altitude do avião, eles estavam muito baixos, certo? E Sim, sim. segundo, o ponto onde eles bateram na torre, mais ou menos no meio, você acha que foi proposital também, não bater muito em cima ou muito embaixo? Tem a ver também. O primeiro avião, na verdade, ele bateu bem em cima, Ah, né? é? Sim, inclusive esse tipo de prédio tem um sistema de contrapeso, né? Porque o vento balança o prédio, então você tem um sistema de estabilidade, né, de contrapeso em cima para quando o prédio vai para um lado, o contrapeso vai para o outro e deixa ele mais estável. Isso pode ser, também não estou dizendo que é, né? Eu nunca parei para calcular como que derruba um prédio, como esses terroristas fizeram, Ainda bem. mas isso pode. Hã? Ainda bem, ainda bem. Ainda bem, né? É, é. Exatamente. Mas esses terroristas podem ter pensado nisso, mas você vê, um foi mais em cima, o outro foi mais no meio. Olha, ao meu ver, é assim, joga no prédio, né? Impacta lá e vê o estrago que faz. Se vai bater mais em cima, mais embaixo, é um avião a jato, é muito rápido, né? Para você conseguir calcular com tanta precisão exatamente o ponto que você vai bater naquela estrutura. E o fato deles estarem naquela altitude é muito mais baixo do que um avião voaria, né? Sem dúvidas. De novo, hoje em dia, esse avião ele já teria sido interceptado, imagina, de Boston até
até Nova York, esse avião já teria sido interceptado bem antes de chegar em Nova York, né? Naquela época era diferente, então com certeza quem viu esse avião na ilha de Manhattan se aproximando da torre naquela altitude, naquela altura, com certeza se estranhou, né? Era uma coisa que eu imagino que se fosse hoje em dia, a gente teria muitas e muitas imagens de celular do avião ainda se aproximando, antes mesmo de bater na torre. Porque, imagina, atualmente basta um avião fazer uma aproximação aparentemente mais baixa, que nem é mais baixa, mas as pessoas acham que é mais baixa, já sai todo mundo filmando e viraliza na internet. Imagina um avião voando na altura daquele prédio, né, em cima da ilha de Manhattan. Então, com certeza, isso aí chamou muita atenção na época. Seria mais ou menos como em Brasília você vê um avião muito baixo chegando perto de algum prédio importante lá, né? Exatamente, exatamente. No Brasil, a gente ainda não tem nenhum prédio da altura que eram as Torres Gêmeas, mas vamos considerar aqueles prédios que tem em Balneário Camboriú, né, que são os prédios mais altos, acho que da América Latina. Eu já sobrevoei com um avião pequeno em cima da praia, na altura daqueles prédios, né? Obviamente bem longe deles, mas na altura. E é muito baixo. Então, assim, o avião que eu tava era para 2 pessoas. Imagina um Boeing 767 Nossa. voando naquela altura. Realmente chama muita atenção. E o barulho? E o barulho chão, também. No chão seria um barulho muito alto? O barulho, sim. Eu não sei qual que é a velocidade que ele... a potência de motor que ele impactou com a torre. Acredito eu, isso deve ter até em relatório, mas eu nunca olhei isso, mas acredito eu que devia ser ou com motor a pleno ou com bastante potência, para ter um impacto maior. Se isso de fato foi com bastante potência, o barulho foi mais ou menos como a gente escuta um avião decolando de um aeroporto. Quem é daqui de São Paulo e vê os aviões saindo do aeroporto de Congonhas, é só imaginar aquilo. Entendi. E você estava onde quando aconteceu? Eu tinha 17 anos na época, eu tinha acabado de fazer 17 anos, e eu estava no 3º ano do ensino médio, estava no colégio, e eu lembro que eu estava em uma das últimas aulas, quando a gente ficou sabendo, e era curiosamente uma aula de inglês. Então, obviamente, a escola inteira parou, a minha aula também parou, a professora de inglês pegou um rádio e colocou numa rádio ali, ficou ouvindo e traduzindo pra gente o que ela estava ouvindo, e todo mundo já desesperado na escola, querendo ir embora, achando que ia começar a Terceira Guerra Mundial, né? Então, e aí eu lembro que a gente não tinha internet, então eu lembro que os colegas falaram, eu falei com minha mãe, falei com meu pai, e disseram que caiu tudo, as torres, né, foram pro chão, e eu tinha visitado Nova York alguns anos antes, e eu não conseguia acreditar que aquelas torres tinham caído, assim, era um negócio completamente fora assim, pra mim ficou, caiu um pedaço, sei lá, não tem como, né? Mas eu acho que é um momento que todo mundo, no mundo inteiro que existia naquela época, sabe exatamente onde estava com detalhes, né? Você quer que eu fale onde é que eu tava? Essa história é um pouco longa, né? Cara, eu tava no alistamento, aí eu já tava fazendo faculdade, né? Eu falei, cara, não quero servir, né? Cara, eu fui umas 7 ou 8 vezes no quartel lá no Rio, né? Tinha aqui? São Gonçalo, fui a primeira vez, aí mandaram ir de novo, mandaram ir de novo, fui indo. Cara, aí aconteceram coisas hilárias, né? Vou dar um exemplo, né? O cara levou todo mundo pra uma sala e falou, todo mundo tira a roupa. Aí isso faziam com todo mundo, só né? o cara saiu, né? Aí ninguém tirou a roupa. Aí, de repente, eu olhei, tinha um maluco baixinho, assim, peladaço. Ele tirou até a meia, maluco. O único que tirou? O único. Aí todo mundo ficou olhando pra ele e falou, você tirou até a meia. Ele, o cara não mandou tirar, meu irmão. Tem que tirar, ele vai chegar aqui e vai esculachar todo mundo. Não deu outro. O cara voltou, não mandei tirar a roupa. Aí todo mundo tirou a roupa, aí eu quietinho, sério, assim, né? De repente, o cara do meu lado me cutuca, cara. Eu falei, não acredito que o cara vai puxar papo uma hora dessa, né? Aí eu falei, aí cutucou de novo, eu falei, o que foi, cara? Aí ele, ó o maluco ali. Eu falei, o que tem ele? Tá bem pra caraca. Não! Aí, pior que o cara era uma parada descomunal mesmo, eu já tinha reparado, mas não ia comentar, né? Exato, Que era um 747. não era muito pertinente, né? Cara, aí eles botaram a gente num galpão, assim, a multidão sentada na cadeira. Aí a gente sem saber o que fazer, o cara vem com a televisãozinha e liga. Aí eu olhei assim, as Torres Gêmeas pegando fogo, cara. Cara. Aí porque foi de manhã cedo, né?
Aí eu olhei e falei, cara, que é isso? Não, ele botou a televisão e saiu, não falou Mas nada. sem som ou com som? Sem som. Tá. Falou nada. Aí apareceu o Carlos Nascimento falando, né, na Globo e tal. Aí depois apareceu o Pentágono também. Já tinha explodido o Pentágono. Aí virei pro cara do meu lado e falei, meu irmão, você viu o Pentágono pegando fogo? Ele falou, acho que não era o Pentágono. Eu falei, pô, conta os lados da parada aí, pô. Claro que é o Pentágono. Aí o cara voltou e falou, ó, seguinte, cara, lembrando que pra galera que tá assistindo, tá falando 2001, não tinha smartphone. Né? O iPhone, primeira versão, acho que é 2006, 2007, 2008, um negócio assim. Então o cara chegou e olha o que ele falou. Isso aqui é o seguinte, começou a Terceira Guerra Mundial, os Estados Unidos estão sendo atacados e como o Brasil é aliado aos Estados Unidos, a gente vai ter que ir pra guerra. Todo mundo vai pra guerra, vocês todos. Mano. Já estão na guerra. Falei, cara, não é possível, meu irmão. Aí o cara falou isso e saiu. Um moleque saiu correndo, pulou pela janela, mano, da parada e foi embora. De pânico. Fugiu. Mas vestido, né? Vestido. Ah, tá. Não, a gente já tava vestido nessa hora. Eu fiquei com vontade de fazer isso também, mas aí eu calculei, né? Pô, se o cara me pegar, acho que vai ser pior. De tanto pensar, o cara voltou. Aí ele falou, não, ó, vocês estão sendo liberados, mas o nome de vocês já tá numa lista, a gente vai enviar vocês tudo pra guerra. Cara, eu cheguei em casa, aí contei isso pra família lá, os caras falaram, não, vai não, a gente vai te esconder lá na fazenda, lá no meio do nada, lá no mato. Cara, então foi inesquecível em todos os sentidos, né? Completamente inesquecível, né? Era a sensação coisa, realmente que ia começar uma guerra. Não, aí os caras falaram que a gente ia ter que ir pra guerra. Pô, tava na idade certa, né? Aí depois vimos que era mentira, pô, não tinha Terceira Guerra Mundial nenhuma e tal. Pô, o cara tá zoando a gente. Vamos falar sobre o que atingiu o Pentágono, mas tem uma pergunta sobre o que a gente já falou pro Fernando, o Homer? Olha, tem uma pergunta exatamente sobre o Pentágono aqui, do Então, Rafael Lima. Ele pergunta o seguinte, Fernando, é tecnicamente possível que pilotos inexperientes conseguissem atingir o Pentágono de forma tão precisa como aconteceu? Explicar, né? Porque o Pentágono é mais baixo ainda, né? E tal. Exatamente. O Pentágono é um alvo muito mais difícil do que as torres, né? Então o cara tem que ter uma certa experiência, porque é a mesma coisa, vamos pensar em uma operação normal de aviões, pousar um avião. Quem é leigo não consegue, quem nunca entrou no comando de um avião, não consegue acertar uma pista na primeira vez com a velocidade, com a altura certa, né? Imagina na velocidade que esse avião estava vindo em direção ao Pentágono, acertar exatamente uma parede de um prédio. O Pentágono tem acho que quantos? 5 andares, se eu não me engano, uma coisa assim. Sim. Então é 5 andares. muito baixo, né? Eu acho que é basicamente a altura da cauda do avião, ou um pouco mais, né? Então, realmente, o cara tinha que ter um treinamento, tinha que ter uma certa experiência e também, nas investigações, mostrou que esses terroristas, eles fizeram treinamento de simulador de voo e tudo mais. Então, é um alvo muito mais difícil, realmente, do que as torres, que elas ficavam em evidência em Nova York, né? Quem já foi para Nova York, até com a torre atual que tem lá, você consegue ver no skyline da cidade elas sobressaindo, né? Então, agora, você acertar um alvo no chão é muito mais difícil.